A gente vai dar continuidade no Regulation Rocks. Agora a gente teve, né, de manhã 2 painéis super interessantes, Fábio Araújo, a Clarice Souza estavam aqui do Banco Central, explicando um pouco essa visão. Mas sempre tem o outro lado da moeda. Então agora a gente começa a trazer instituições financeiras, participantes, a maioria delas participantes do projeto piloto do Drex. Daqui a pouco a gente vai trazer fintechs, a maioria delas participantes do piloto do Drex, e a gente vai dar continuidade a essa conversa durante o dia. Esse painel, ele tem um nome que é a única coisa que a gente vai falar sobre ele, que é Drex, o que muda, como muda e quando muda. Então eu vou pedir para o Fabrício Tota do MB, que já está aqui do lado, já pode pular, a Larissa Moreira do Itaú, que já pode vir, o Marcel, que é conhecido como Marcel mesmo, quem chama ele de Jorge, ele não sabe nem quem é, e o nosso amigo que está aqui, Márcio Alexandre, pode vir. Eu vou seguir a ordem de lá para cá, a gente começa com o que muda, ou o que potencialmente muda. Então, a gente tem aqui Bradesco, Sicoob, Itaú, Mercado Bitcoin, e aí tem visões particulares, porque, né, tem segmentos um pouco diferentes, tem atuação um pouco diferente de mercado, ao mesmo tempo que assinaram, né, ou correram atrás de um opt-in, assim, né, para garantir que estivessem presentes nesse momento da criação da moeda. Marcelo, para você e uma visão sua, lá da Bradesco, o que muda, o que pode mudar com uma moeda digital brasileira? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para a participação no painel. Eu acho que tem muitas coisas que mudam, né, mas obviamente não vou querer esgotar aqui o assunto, né, para todo mundo poder falar claro, senão vai levar muito tempo. Né, mas para começo de conversa já muda logo de cara a plataforma. Na hora que você escolhe uma plataforma tipo o Hyperledger Bezo, e a hora que você define que tem que ser EVM compatible, e você define que vai ser um token ERC20, então você começa padronizando já um monte de coisa. Então, quando você fala de Pix, por exemplo, você padroniza uma interface, você padroniza a mensageria, ISO 20022, mas cada um que se vire para implementar isso dentro de casa. E cada um que se vire para implementar retentativa e erro quando alguma coisa dá errado. Mas quando você usa uma plataforma, você já começa padronizando de um patamar muito alto. Você padroniza, inclusive, o processamento da lógica de negócio, que é o próprio Smart Contract. Então, se você padronizou a plataforma, você padronizou o ambiente, você padronizou a mensageria, está implícita ali a questão dos tokens, você padroniza o business logic também. E você também traz a questão do 24/7 por 365, que o Pix já tinha, só que você hoje não consegue operar, por exemplo, na Bolsa, 24/7 por 365. E você também traz a instantaneidade. E você, por trazer a instantaneidade e você trazer, então, toda essa plataforma para D+0 ou T0, você consegue reduzir o risco de contraparte, mas porque também você muda a dinâmica das próprias tesourarias das instituições financeiras, porque tudo tem que ser pré. O dinheiro tem que estar lá já disponível, não é agora você fecha o negócio e faz o settlement depois em D+2. Então, muda muita coisa, muda o stack tecnológico, muda o processamento do negócio e muda também o mindset. As pessoas elas têm que começar a desenvolver, então, seus negócios pensando na componibilidade, não que as APIs já não tragam isso, Então, o mundo do Open Finance, ou o mundo de APIs abertas já traziam a questão da componibilidade de serviço, mas você já tem que partir com esse mindset. Então, você tem os blocos básicos, você tem os tokens ERC20, do real tokenizado, do real digital, do título do Tesouro Digital, e agora tem que construir os outros blocos. Vamos construir agora os blocos de empréstimo, o bloco de investimento, o bloco de uso do título como garantia. Então, esse mindset muda um pouco assim também. E essa é a versão curta do que muda. Desculpa. Entendeu? Essa é a versão tranquila, essa é a parte tranquila do que muda. Eu não sei como é que a gente vai continuar aqui, né? Volta tudo. Vai ser 24/7 por 365. Eu comentei exatamente isso, vai sobrar nada para a gente. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Rodrigo. Para a gente, eu prefiro imaginar que tem duas perspectivas, uma de negócio, que permite
trazer os negócios do futuro, né? A gente viu esse cenário da indústria dos criptoativos surgindo inúmeros casos de uso, e a gente vendo aquilo surgindo com muito risco, a todo momento com problemas, e a gente traz todas essas possibilidades para o mundo regulado, e a gente vê isso com muitos bons olhos. Fiquei até curioso, é tão óbvio para a gente, todos os dias, né, 24/7, que a gente nem lembra isso como benefício, mas sem dúvida alguma, começamos com o Pix, e hoje basicamente seria o próximo negócio oficial 24/7. Então, sobre o aspecto de negócio, a gente está pensando numa infraestrutura para os negócios que ainda nem surgiram, para possibilidades que ainda não estão na mesa. Então, a gente vê isso com bastante interesse. E sobre o olhar tecnológico, eu gosto da ideia de uma mudança radical da arquitetura do sistema financeiro, né? A gente passa de produtos todos centralizados, onde a gente tem pontos de falha, com muita resiliência, muitas redundâncias, mas se a gente tiver ali, de fato, alguma paralisação no ponto central, a gente para todo o sistema financeiro. Nessa tecnologia, a expectativa é que, por ser descentralizado, a gente não teria esse ponto único, né? A gente vê o Pix, é evidente que pouquíssimas paralisações, né, até hoje, mas se algum dia tiver um problema mais grave no Banco Central, o Pix para no Brasil todo. Com tecnologia descentralizada, a gente acredita que isso fica cada vez mais distante, né? Então fica um sistema financeiro mais robusto, ainda mais robusto. Acredito que seja isso por enquanto. Larissa. É isso, né? Eu acho que, primeiro, boa tarde, né? E obrigada a todo mundo que está aqui, que almoçou ou não almoçou. Pegando um pouco o gancho aqui, tanto do Marcel quanto do Márcio, o que eu acho interessante é quando a gente tenta olhar na visão de programabilidade, né? Então, a gente explorou muito já aqui, tanto com o Pix, a questão da instantaneidade das transações, e quando a gente olha na visão, né, de processos, produtos e serviços, tentando trazer mudanças em relação ao que a gente está entregando para o cliente, sem a necessidade de intervenção humana, né, eu acho que aqui a gente tem uma quebra de paradigma em relação à automatização de cadeias processuais, seja de infraestrutura bancária, seja, enfim, de ativos do mundo real, né? Então, acho que o primeiro lado aqui, também trazendo um pouco, né, uma visão complementar ao que eles trouxeram, seria isso. E também a questão, na visão até de infraestrutura, pegando esse gancho do Márcio também, da componibilidade, aquela palavra mágica que o Fábio adora também, sempre traz nos fóruns, que a gente tenta também, tem um benefício de tentar baixar, né, quebrar um pouco da barreira de entrada no sistema financeiro, porque acaba que a gente tem um reaproveitamento dos players que estão trabalhando também para entregar esses produtos e esses serviços. Acaba que o quê? Um banco A consegue reaproveitar um código do banco B, e é o que a gente está vivendo hoje no piloto, né? Porque a gente está tendo uma troca tão intensa de experiências e de aprendizados que é muito interessante, que eu acho que a gente é até uma nova visão do que a gente não tinha vivido, né, em ondas anteriores, seja do Pix, seja do Open Finance. Então, tudo isso aqui é tudo novo para todo mundo, a gente está aprendendo. Então, passar para o regulado mais novo do grupo, recém-regulado, recém-autorizado a funcionar. Acabou a história do não regulado pelo Banco Central do Brasil. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Finansbac, para estar aqui. Sou o Fabrício Tota, do Mercado Bitcoin. E, dependendo de como for respondendo, o que muda da minha visão, se eu pegar um pouco o contraponto dos colegas, é nada para mim. Vai ser 24/7. A liquidação vai ser atômica. Beleza, já acontece. Enfim, eu já consigo reaproveitar smart contracts de outros caras. Beleza, já acontece. Então, assim, na verdade, é uma grande, brincadeiras à parte, muda muita coisa quando você tem essa conversa, não com um bando de malucos distribuídos globalmente, mas sim sob o guarda-chuva do Banco Central. Quando você traz a ideia de você ter essa discussão nesse fórum, né, que você traz o mercado, não só o mercado regulado, o mercado de bancos e instituições de pagamento,
infraestruturas de mercado, mas também traz o universo cripto para falar, pô, o que vocês aprenderam nesses anos aí que vocês estão lutando nesse mercado, que você pode contribuir também aqui para uma iniciativa do Banco Central. Então, acho que a principal mudança é esse recado de boas-vindas assim, às tecnologias, e falar, poxa, como que a gente pode usar tudo isso? E acho que mudar um pouco a forma como a competição é feita. Né? Essa palavra é legal, né? Componibilidade, não sabia nem que existia, que é o composability, né? Que a gente descobriu que existia em português, e de você poder realmente construir em cima do que o outro construiu, né? Então esse conceito que é tão usado no mundo cripto, por assim dizer, blockchain, que você possa colocar, é um grande, acho que foi o Fábio que falou, ou foi você, Rodrigo, que falou, poxa, não é o papel do Banco Central ser criativo. Eu fiquei pensando, bom, fato que não é, mas está sendo, em alguma medida está sendo criativo, pelo menos está tentando estimular a criatividade alheia. Eu fiquei pensando, assim, você acha que o cara que inventou o Lego, ele era criativo? Bastante, na minha visão. Mas, na verdade, criar, assim, não era ele, né? Então, ele deu a possibilidade das pessoas criarem as suas soluções. Então, para mim, a grande oportunidade da gente aqui em conjunto descobrir o que muda é o que a gente vai conseguir construir com esses building blocks que estão sendo dispostos, né? E que esse momento, somos todos amigos, assim, perdure por muito tempo, na verdade, né? Que a gente mude um pouquinho a dinâmica de competição para a gente poder mais colaborar para trazer uma das coisas que está no próprio mandato do Banco Central, em alguma medida, né? Que benefício isso vai trazer? Né? Um benefício para as instituições, a gente vai ganhar mais dinheiro, é para o cliente, é para a sociedade como um todo, né? Acho que é um pouco sobre isso que a gente está falando aqui. Maravilha. Você acertou os dois da frase. Fui eu falando, citando o Fábio. Então você está certo duplamente. Ok, eu ainda vou uma rodada rápida, porque vocês falaram muito e eu não estava nem preparado para isso, vocês falaram dessa mudança de mindset de competição e cooperação, né, graças a esse momento ímpar. Então, o que muda para vocês, né, Bradesco, Sicoob, Itaú, IMB, em relação a esse olhar de futuro de, ao mesmo tempo, lançar produtos novos, pensar como é que eu extraio o valor e da onde eu extraio o valor dessa experiência, mas construindo coletivamente entre vocês. Desse ponto de vista, competição, colaboração, o que tem mudado na cabeça de vocês? E aí, eu vou pular o Tota, porque ele vai falar nada, eu vou deixar para a Larissa e depois eu fico voltando aqui. Bom, eu acho que é um pouco do que eu já tinha comentado, né? Eu acho que esse momento aqui é de aprendizado, porque realmente é uma construção, não só entre a gente, mas junto com o regulador. Então, esse também é uma quebra de paradigma nesse sentido. Mas eu acho que o clima de parceria, acho que um pouquinho, vou discordar aqui um pouquinho do Tota, ele já existe, né? Então, a gente já tem uma co-construção no Open Finance muito forte no mercado. O Pix foi a mesma coisa. Então, eu acho que esse ambiente, a competição existe, obviamente, no mercado, mas todo mundo quer, na verdade, que o mercado ele continue crescendo, continue inovando. A gente quer que a gente cada vez mais tenha produtos que façam mais sentido para os clientes. Então, ninguém está lutando contra, né? Tudo é uma construção conjunta que acaba que eu acho que o Drex ele veio para consolidar e eu acho que deixar um pouco mais público esse posicionamento. Mas você vem da maior cooperativa de crédito no Brasil hoje e vocês têm um princípio chamado intercooperação, um princípio norteador. Como é isso? Como é que esse processo novo de tentar expandir essa ideia de cooperação? Lembrando que no final do dia está todo mundo no mesmo mercado e com o cliente na ponta. Isso é bem interessante mesmo. A gente já vem exercendo em outros, mas especialmente no Drex, a gente teve o privilégio de convidar todos os outros sistemas cooperativos. Vamos entrar junto no piloto, e a gente conseguiu praticamente todos. Então, a gente tem hoje um único projeto, né, que participa do sistema Sicoob, Sicredi Aqui Presente, Allios, Sicressol, Unicred. E para a gente é muito interessante, porque a gente está ali, primeiro, focado na entrega daquela agenda regulatória, mas
extremamente ansiosos, dizendo o que é que isso pode trazer, no segundo momento, de benefício para o cooperativismo. E é exatamente isso que a gente vem discutindo no momento, né? Inclusive, a gente vê nas agendas de vocês, não, vamos aproveitar que a gente fica em Brasília, vamos aproveitar a próxima agenda do Banco Central, vamos estender a agenda para que nossas áreas de negócio discutam juntas, na mesma sala, quais outros benefícios, porque a gente está trabalhando naqueles benefícios mais comuns, os mais óbvios, para o sistema financeiro como um todo. Mas o que mais a gente consegue entre a gente? Então, para a gente é um enorme prazer. Não é só porque está escrito, a gente pratica mesmo, a gente não se considera concorrentes, em diversos segmentos a gente está junto, sempre no Open Finance, por exemplo, eu tenho a oportunidade de representar o CB, em outras cadeiras, tem outros colegas de outros sistemas que representam, sempre a gente vem tentando fazer isso e o Drex trouxe isso, facilitou bastante isso, porque hoje a gente tem um time único, né? A gente tem uma agenda própria desse assunto, todo mundo junto diariamente, tem sido bem interessante. Rodrigo, você está desinformado, Rodrigo. O blockchain uniu Bradesco, Itaú e B3 lá atrás, em 2016, 2017, quando nós fizemos a primeira POC juntos dentro do consórcio R3, um projeto de compartilhamento de cadastro com código-fonte compartilhado entre nós três. Vou querer fazer propaganda também, viu? Não deixa o pessoal da inspetoria ficar sabendo disso, tá? Que a gente compartilhou código-fonte com o Itaú e com o B3, mas foi um projeto muito legal, que Itaú, Bradesco e B3 fizeram juntos, com código-fonte compartilhado. Né, troca de informação. E pessoal de anticoncorrencial também, por favor, não precisa ficar de cabelo em pé não, porque senão foi para a produção, senão já dá problema, já dá processo. Mas daí depois o que aconteceu? Nós reeditamos essa prova de conceito, né, de cadastro compartilhado. Ele é precursor ao Open Finance, né, mas era basicamente assim, um cliente abriu uma conta no Bradesco, fornecia toda a informação para o onboard, toda a documentação. No dia seguinte ele falou assim, quero abrir uma conta no Itaú. Apertava um botão na interface do Bradesco, empurrava, compartilhava as informações com o Itaú. Isso 2016, 2017, então bem antes do Open Banking e do Open Finance aqui. E depois, dentro do GT de blockchain da Febraban, né, o Márcio foi presidente, vice-presidente, olha, Márcio? Oi? Coordenador, vice-coordenador, coordenador, sei lá. A gente compartilhou muita coisa legal. Assim, a gente desenvolvia juntos as provas de conceito e nós discutíamos juntos como que seria um bom caso de uso para ser o primeiro projeto piloto de blockchain entre as instituições financeiras brasileiras. Então, nós aprendemos uma coisa que o mundo open source já conhecia faz tempo, que assim, você compartilhar código tem um ganho. Né? Então, mas de uma certa forma, você vai comoditizar produtos e serviços e a competição fica para um outro nível. A competição fica, porque nós estamos falando de infraestrutura, né? A competição fica na interface do usuário, na jornada do usuário, no atendimento que você dá para o seu cliente. Mas lá na Febraban, no GT de blockchain, nós criamos várias provas de conceito em conjunto, com código-fonte, pessoal codificando junto, então cada instituição cedia arquiteto, cedia desenvolvedor, cedia gente de UX, e fizemos várias coisas legais, apresentamos na CIAB, na versão anterior da Febraban Tech, mas esse histórico de colaboração dentro do blockchain vem lá desde 2016, 2017, foi bem legal. É mais colaborativo do que o mundo cripto, de fato, cara. Então, bem legal, parabéns. Mas acho que agora a gente está em um outro nível, né? Que é acho que sob a tutela do próprio regulador de conseguir criar tudo isso. Acho que, e ela é tangível, né? Você vai ter os artefatos que serão compartilhados entre os participantes. E essa é uma mudança muito significativa, porque daí a criatividade de cada player, né? Que vai poder do que ele vai fazer com isso e como que ele vai fazer, principalmente para tirar desse ambiente, dessa infraestrutura permissionada, que tá todo mundo, que só os participantes ali estão olhando, o que potencialmente cada um vai poder fazer para um mundo externo, né, para um mundo aberto. Essa é uma das principais questões assim que fica na minha cabeça, de como que vai ser a criatividade / coragem, em alguma medida, mas a vontade, realmente, o apetite de cada participante de levar isso para o mundo, para que a gente não seja uma coisa seccionada, né? Tem o mundo cripto e blockchain aberto, externo, e tem os mundos fechados, e tudo bem, que precisam ser dessa forma, não teria como ser diferente. Mas essa ponte, né, de levar de um lado para outro, como que isso vai ser? Né? Isso que me fica martelando. O MB, como um player nativo
do mundo cripto tem um apetite gigantesco para fazer isso. Claro que com muita responsabilidade e também como mais novo regulado, né? Tem outras questões que vão além do apetite por negócios. Mas a gente sempre foi muito pragmático, no sentido de falar, cara, legal o estudo, legal a tecnologia, mas também é legal fazer e colocar produto na rua, né? E acho que isso a gente é algo que, independentemente de estar hoje, ser um ente regulado também, é um apetite que a gente, sem dúvida, não quer e não vai perder no futuro. Maravilha. Esse é um pulo que a gente discute já há algum tempo, inclusive de Open Finance, né? O Open Finance regulado, que é igual para todo mundo, e a partir desse momento, o que cada um na sua área de negócio e de produto faz com esse Lego que foi posto para ser montado. O meu a minha pergunta de como muda é interna, assim. Como é que vocês têm se organizado com criação de área de digital asset, com criação, né, de núcleo de desenvolvimento para o piloto DEX? Como é que vocês têm se organizado para capturar valor nesse momento, né, e eventualmente devolver valor para os clientes e cooperados de vocês? Me falei cooperados, se quiser começar, Márcio. Bom, especificamente no nosso caso, a gente explora desde 2016, 2017 a tecnologia. Mas para avançar para negócio, a gente ainda está tímido, né? A gente ainda busca qual vai ser o real negócio nesse segmento para que a gente possa explorar. Então, a gente não tem uma unidade hoje dedicada ao assunto na área de negócio, mas só na área de tecnologia, que é quem vem né, junto com os times, tentando explorar, neste momento, o Drex. Então, hoje a gente não atua. O Itaú, ele tem uma área consideravelmente já grande de digital asset. Se alguém tiver curiosidade, pode procurar o Thiago aqui na frente. A gente tem cerca de 60 pessoas, então foco não só aqui, obviamente, no Drex, mas em mundo tokenizado, economia tokenizada como um todo. E falando especificamente do Drex aqui, a gente tem algumas pessoas já, né, focadas e trabalhando em entregar não só o piloto, né, o que está especificamente na parte regulada, mas também pensando no futuro. Então, são essas pessoas que estão tocando hoje essa frente. Eu vou ter que fazer um comentário. 60 pessoas no Itaú é pouco ou é muito? É quase nada. Ah, entendi. Era só para tentar pegar a escala, assim. Obrigado. O Márcio está assim. Não, se eu não estiver enganado, é porque eu perguntei Open Finance. Isso aí, você ia ter uma noção, muita gente. Tá bom. Bom, lá no Bradesco, o assunto Real Digital começou dentro do Departamento de Pesquisa e Inovação, né, que agora se chama Inovabra, né, do qual eu faço parte. Na verdade, o assunto blockchain estava sendo liderado, ou ainda vai empurrado pelo time de inovação. Né, lá no Itaú começou com o pessoal de arquitetura enterprise, se eu não me engano, né, com a Adilson lá atrás, né? Oi? Isso, primeiro coordenador, inclusive, do GT de blockchain. Muito bom. Saudoso Adilson. Então, assim, o time de inovação tem uma função, né, de difundir, de explicar a tecnologia, explicar o impacto no negócio, explicar no stack tecnológico, explicar o impacto de regulação para as áreas responsáveis, né? Então, isso a gente já vinha falando de blockchain distributed ledger, mas quando começou o assunto Real Digital, lá em agosto de 2020, Fábio, se eu não estiver errado, né? Agosto de 2020, que o Bacen constituiu o grupo de trabalho deles, então, em paralelo, nós também constituímos nossos grupos de trabalho, né? Uma frente regulatória, jurídica e regulatória, uma frente de tecnologia, uma frente de negócio, uma frente ali de orquestração e uma frente ali de inovação. Esse modelo evoluiu, né, e hoje nós temos as squads, né, ali nas áreas de TI, né, já organizada, a infraestrutura, desenvolvimento, segurança, olhando, e a gente tenta trazer junto as áreas de negócio. Só que é muito difícil, né, você pegar quem está envolvido com produção no dia a dia, que tem meta para bater, coisa assim, e trazer para um contexto de inovação. Né? Então, assim, leva um certo tempo para você poder, assim, desvincular a pessoa do dia a dia dela para que ela possa se dedicar, então, a esse projeto tão importante, né, que é o Drex, mas você tem as outras coisas de agenda de regulador que são até mais prioritárias, né? O próprio PIX, a agenda, como é que você chamou? A agenda evolutiva do PIX,
agenda evolutiva do Pix, as próprias coisas do Open Finance, as coisas da CVM, então, no nosso caso a SUSEP também, porque a gente também tem a parte de seguro. Então, a agenda de regulador é sempre prioridade, mas depois a gente tem a agenda do mercado, que traz as coisas aqui para nós também, e a nossa própria agenda de inovação, nossos próprios planos, né? Mas a gente não tem, assim, áreas de negócio, assim, focada 100% no Drex, né? Então, tá assim, alocação sob demanda, mas a tendência é que isso cresça. Nosso caso é um pouco diferente, né? Mais uma vez. De muito mais sair de um modelo de uma empresa um tanto quanto autônoma ou independente mesmo, que faz as coisas, o que precisa ser feito, de acordo com as suas próprias diretrizes, para falar, calma. Primeiro, que você está num piloto do regulador. Segundo, que você não está sozinho. No nosso caso, a gente é um consórcio com outras 4 empresas, né? Mastercard, Cerc, Sinqia e Genial. Então, fazer toda essa coordenação, né, e tratar também como uma agenda que flerta a hora com inovação, flerta a hora com produtos, fala muito com o regulatório também, e como você organiza isso nessas frentes do que é o business as usual ali, de meta, de produto, de venda, etc. e tal, para trazer uma agenda de regulação. Essa agenda, para a gente, ela é muito relevante já há muito tempo, né? O MB, enquanto player cripto, é um player que vem brigando, lutando por trazer a regulação para perto e mostrar que isso não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, ele é necessário. Talvez seja um bicho de 7 cabeças, mas enfim, não importa tanto. A gente tem que encarar esse bicho de frente, né? Porque não tem, o mercado ele não avança, ele não evolui a margem da regulação. A gente chegou até aqui, foi ótimo, foi muito bom, mas acho que para a gente dar os passos seguintes, a gente precisa trazer isso. Então não foi tão... Tem sido desafiador, mas não tem sido alucinante, vamos dizer assim. A gente mesmo com a própria Fenasbac, a gente já participou do LIFT, que está ligado ao Banco Central de uma forma, o Next Aceleração, que é o programa da Fenasbac de aceleração de startups. Então, já é um ambiente que a gente tem algum conforto, mas quando você pensa em projetos que são muito mais amplos e tem uma agenda um pouco mais organizada e com muitos outros stakeholders. Quantas empresas são no total? Umas 70 empresas, vai se considerar os 16 consórcios. Então, é gente pra caramba para coordenado e ir caminhando junto, né? Maravilha, obrigado. A gente já está encaminhando para o final. Eu tenho uma pergunta super simples de fazer, que é quando muda? Né? E o Fábio Araújo sabe, não conta para ninguém, né? Então a gente vai ter que tentar adivinhar aqui. É claro que ninguém tem data clara, mas vocês olham para o futuro e vocês acham que isso vai impactar os clientes e os cooperados de vocês em 1, 2, 3, 5, 10? Quando isso começa, na sensação que vocês têm, quando é que isso começa a impactar? E por que essa sensação? Por que se você achar 1, por que você acha que é 1? Se você achar que é 10, por que você acha que é 10? Pergunta fácil sempre começa por Marcel. Eu diria que já mudou. Não o Drex em si, né, mas a mentalidade da questão do blockchain em si, né? Porque se o Drex for bem sucedido ou não, entre aspas, é um detalhe no meio de tudo isso que está acontecendo, né, de forma global, né, de forma transacional, cultural, tecnológico. Mas assim, eu como alguém de inovação, né, e assim, eu não sou acadêmico, né, mas eu fiz mestrado, né, eu diria o seguinte, né, que no caso do Drex, um resultado válido do piloto Drex é descobrir que a solução não funciona. Quando você faz um mestrado, isso é perfeitamente aceitável, né? Eu pesquisei uma coisa, eu propus uma coisa e descobri que aquilo que eu propus não serve. Tem uma contribuição acadêmica, tem uma contribuição científica. Ou todo mundo fica mais feliz quando funciona, né? Mas assim, o Drex, nós vamos ter muitos aprendizados, né? E assim, ele tanto pode ser um sucesso no sentido que fez tudo funcionar, ou quanto pode ser também um sucesso descobrindo o que não funciona. Mas esse aprendizado do Drex e tudo aquilo que está em volta, isso já tem modificações hoje. Mas para mim, ainda muitas coisas ainda são hipóteses a serem provadas
de que aquilo que quer se construir, de fato, é melhor do que aquilo que se tem hoje. Por exemplo, você falar que você vai substituir o Pix hoje por qualquer sistema de pagamento em blockchain, seja ele permissionado ou público, tá bom, prova para mim que de fato é mais eficiente que o Pix. Né? Então, algumas coisas são hipóteses a serem provadas e outras coisas são assim, meio que o caminho que as coisas vão ser, onde o pessoal está colocando dinheiro, para onde o mercado está indo, o ecossistema que está sendo construído. Então, nós já temos coisas hoje, ou ontem, né? No caso do mercado do Bitcoin, já era a realidade dele em algumas coisas, tokenização de precatória, 2019, tokenização de precatório, e outras coisas mais, né? Maravilha. Eu gostei da resposta, mas você deu uma tangenciada, eu vou dar uma apertada no Márcio Alexandre. Ele deu uma tangenciada. A sensação de impacto para o cooperado, né, e da onde vem essa sensação que você tem hoje? Eu vou começar respondendo aquela resposta cretina do depende. Estou brincando. Na verdade, a gente sabe que tem um desafio ainda, né, o piloto ele tem alguns objetivos, e alguns deles, especificamente privacidade, eu acho que ainda é o que a gente precisa ter mais confiança. Eu não sei o quanto a gente está confiante que já resolve. Considerando que a gente vai passar disso, a depender do nosso apetite é breve, muito breve. mas vai depender, num segundo momento, o primeiro é vencer o desafio, firmar, né, se essa é a tecnologia, se não for essa, vai começar tudo de novo, uma segunda tecnologia, isso pode demorar um pouco mais. Mas eu realmente acredito que no próximo ano ou nos próximos 2 anos, a gente já tem alguma coisa disponível, realmente disponível para um usuário, ainda que um nicho pequeno, ainda que experimentando um segmento menor para ir experimentando, mas só tem graça se for para valer, né? O primeiro corajoso que falou uma data, né? Está anotado no caderninho aqui. Mas é ótima a sensação, porque acho que tem uma... Eu falo jocosamente o tempo todo, alguém tem que fazer uma blusa escrito "A culpa é do Pix". Né? Porque a ansiedade, o que as pessoas acham que o Pix fez, tudo vai acontecer na velocidade do Pix, do jeito do Pix, da felicidade do Pix, né? A simplicidade de explicar, e não é. Né? A gente tem, no mínimo, 2 anos aí na sua visão para começar. O Drex é bem mais complexo que o Pix. É extremamente. O Pix é um caso de uso chamado pagamento. É. O Drex é muito mais que isso. Então, se você quiser uma data, eu chutaria uns 3 anos. Ok. Boa data também, 2, 3 anos. Larissa. Eu vou fugir da data. Mas eu, só pegando uma visão complementar também com o que tanto o Marcel quanto o Márcio trouxeram, eu acho que quando a gente fala, vamos pensar numa fotografia Drex, né? Então, futuro Drex é algo muito incerto. A gente escutou hoje o Fábio falando, a Clarissa falando, a gente sabe que o quanto de desafio a gente tem na mesa para conseguir ultrapassar isso e, de fato, colocar algo na rua para o cliente começar a utilizar. Começar a liquidar produtos, serviços e produtos financeiros com a moeda, plataforma Drex, como a gente queira chamar, com real, né? O real em formato digital. Mas se a gente for pensar em toda o avanço que está correndo em paralelo, e aqui no Brasil também, quando a gente fala que a gente teve uma lei 14.478 aprovada no ano passado, relacionado a ativos virtuais, então quando a gente pega o gancho de economia tokenizada e serviços ofertados de uma forma virtual, digital, aí realmente o trem já saiu, né? Ele já está andando. Então, independente da nossa experimentação aqui, a gente sabe que tem um movimento de mercado já em andamento. A gente tem uma necessidade agora, por exemplo, de uma regulação infralegal para começar a regular as VASPs. Então, tudo isso vai andar independente do sucesso ou não do Drex. Então, acho que é algo que a gente não vai voltar atrás, realmente é uma tendência. E a minha visão é que, basicamente, a gente consegue trazer uma certa segurança a mais para esse mercado, com certeza, se a gente conseguir ultrapassar esses desafios que a gente tem aqui no piloto. Maravilha. Lembrando a frase da Clarissa, né, assumindo a parte de descentralização, a gente está falando de programabilidade e privacidade ao mesmo tempo. Você tem enormes 90 segundos. Então, vai ser rápido. Mas, para mim, acho que muda a partir do, sei lá, primeiro dia de produção do Drex.
Por quê? Porque hoje eu já tenho produtos que potencialmente poderiam se beneficiar dessa infraestrutura, notadamente tokenização de ativos, que eu poderia tokenizar ativos já tokenizados na rede do Drex e trazer isso para a minha infraestrutura ou para uma infraestrutura de blockchain pública, ou até mesmo um caso de uso bem concreto nosso, que é uma stablecoin. A gente tem uma stablecoin que hoje ela é lastreada, evidentemente, em títulos públicos e depósitos numa instituição de pagamento, que, consequentemente, tem depósitos também junto ao Banco Central, essa instituição de pagamento que é a MBPay, que é a nossa IP regulada. Essa stablecoin ela já existe. Né? No primeiro dia de Drex, isso fala, não, não tem mais título público lá do modo tradicional, ou os depósitos no STR. Eu vou ter isso, de fato, ali utilizando o Drex, né? Tanto os títulos públicos quanto o real tokenizado e, consequentemente, o real digital /Drex, que a gente não chegou, não resolveu na prova de reserva. Isso fica até melhor. A gente fez uma breve análise, desculpa, talvez a gente inventou uma expressão ali, é meio que Drex compatible, algumas coisas lá dentro, né? Um pouco arrojado, assim, eu acho, mas a gente só usa para a gente mesmo essa terminologia, mas tanto a tokenização de ativos quanto o stablecoin, elas se encaixam nisso e poderia estar logo no primeiro dia rolando. O Fábio anotou Drex compatible, ele vai passar a perguntar se o produto é Drex compatible. Meus amigos, é sempre um prazer enorme conversar com vocês e entender as visões que você tem, o que vocês têm, como vocês estão construindo esse mercado. Para a gente é muito importante ver a evolução da conversa. Acho que vocês falaram aqui, eu só vou repetir o que vocês falaram. Isto aqui é ganho. Né? Essa possibilidade de estar junto, conversando, entendendo como é que o mercado se conecta, qual é a posição do regulador, o que cada uma das instituições estão fazendo, para mim isso aqui é ganho. Não vá embora. Daqui a 2 minutos a gente continua com o próximo painel. Obrigado. Palmas para vocês.